Canção Nova está sendo um instrumento de Deus para treinar a todos nós o que nós passamos na Canção Nova. Hoje, com esse sufoco de televisão e tudo mais, é um treinamento para todos nós. Nós estamos vendo a cada mês o impossível acontecer. O impossível acontecer. Mas veja, no passado, gente, era diferente. No passado faltavam as coisas na mesa. Faltavam as coisas na mesa. E Deus providenciava. Deus punha, Deus trazia para a nossa mesa. Eu me lembro bem, nós comíamos arroz, feijão e bolinho de arroz. O bolinho de arroz era do dia anterior, do arroz que sobrou. Então a gente fazia bolinho para, como mistura, né, poder comer o arroz com feijão. Então tem uma moça que viu que a nossa comida era muito pobre. Muito pobre. Ela disse: olha, eu estou trabalhando lá na minha cidade, que é Ribeirão Preto, para difundir o uso da soja, porque o povo não está acostumado a comer soja. E disse ela: eu faço esse trabalho, eu vou às pessoas e faço palestras, apresentações, e faço também as comidas ali com soja para as pessoas aprenderem e tal e tal. Ela disse: eu tenho receitas de não sei quantos pratos de soja. Então nós temos, manda para a gente. E ela voltou para Ribeirão Preto e logo depois veio pelo correio um livrinho com receitas. Nós tínhamos o livrinho, só que não tínhamos ainda a soja. E interessante, a Miriam, aqui de Cachoeira Paulista, muitos de vocês já encontraram com a Miriam e o Luiz, porque a Miriam e o Luiz atendem aqui na nossa recepção. Ela e o Luiz, o esposo dela. A Miriam, que era solteira ainda naquele tempo, era do nosso grupo de jovens. Ela chegou lá na Canção Nova, nós estávamos começando, com uma saca de soja, dizendo: olha, lá em Cachoeira a prefeitura está com sacas e sacas de soja, e eu imaginei que para vocês podia ser útil, né? E trouxe. Quem trouxe? Foi a Miriam, mas quem mandou? Foi Deus. Nós tínhamos a receita e agora tínhamos a soja. Gente, nós comemos soja adoidado. Não sei quanto tempo nós comemos soja. Eu me lembro também que nessa época um médico, Dr. Pedro, que ainda mora hoje em Taubaté, ele passava com frequência pela nossa casa. Ele vinha fazer coleta de material para exame na região. Então ele passava na nossa casa, ele gostava de estar conosco, de rezar conosco, e muitas vezes ele almoçava conosco, coitadinho, né? Daí viu que a nossa alimentação era fraca, mesmo agora com soja, ela era fraca. E disse: padre, o senhor tem que dar fruta para esses jovens, porque pelo menos fruta, porque as frutas têm vitamina. Eu disse: doutor Pedro, se eu não consigo nem colocar arroz, feijão e soja, como é que eu vou conseguir frutas? Ele disse: mas o senhor não diz que é da providência? Se Deus dá arroz, se Deus dá feijão, se Deus dá bolinho de arroz, se Deus dá soja, Deus dá fruta também. É pedir. Eu disse: ele tem razão. Gente, nós pedimos, imagine só, deu fruta até não querer mais. Tudo que é tipo de fruta, a nossa mesa fica lá cheia de fruta, a ponto de temos que dar para os vizinhos, dá para a pessoa que passava lá, dá para a gente que vinha para grupo de oração na nossa casa, porque Deus mandava, as pessoas mandavam, nós não fomos atrás não, as pessoas mandavam todos os tipos de fruta, de banana, de laranja, e de frutos mais gostosos, de figos e abacaxi, e maçã, e pera, não sei quantas coisas. Nós tivemos um banquete de fruta, mas uma coisa assim, bem típica, é que chegou de tarde uma das nossas moças, porque ainda hoje trabalha com escala, né? Tem escala de quem faz o café toda manhã e tal. Ainda hoje é assim, nas nossas casas é assim. Então a moça Anice, que hoje está em Roma, esteve muito tempo na televisão, hoje a Anice está lá em Roma, na nossa casa em Roma. Ela era naquela semana a encarregada do café. E chegou de tarde, ela viu que
O café tinha acabado totalmente, não tinha nada de café. Ela pensou, tudo bem, então amanhã eu vou andar aí pelo quintal, vou arrumar um tipo de planta para fazer um chá para o pessoal. E a gente vai tomar chá em vez de tomar café. E foi deitar. Mas claro, antes de deitar, passou na capela e rezou. Entregou para o Senhor a situação. Disse, Senhor, nós não temos café. Amanhã vai ser chá, mas obrigado pelo chá que vai nos dar amanhã. E providencia o café que a gente vai precisar. E foi dormir. Na manhã seguinte, quando ela desceu para fazer o café, ela encontrou 5 quilos de café. Claro, para nós, 5 quilos de café é bastante. Porque em geral os pacotinhos de café são de meio quilo, né? Ela encontrou 5 quilos de café amarradinho ali em cima da mesa da cozinha. Ela disse, um anjo trouxe isso aqui. Daí nós fomos saber, o grupo de oração de Cruzeiro, lá da casa de Nazaré, que naquele tempo não tinha começado ainda a casa de Nazaré, mas estava indo as primeiras coisinhas da casa de Nazaré, era aquele grupo, tinha recebido de uma torrefação de café de Cruzeiro, que ainda hoje existe, tinham recebido esses 5 quilos de café. E tiveram o grupo de oração, que eram quase só homens. Acabaram o grupo de oração pelas 11 horas da noite. Quando acabou o grupo, o Luiz Paulo, estou dizendo os nomes para você, disse para o Orlando, que foi do segundo ano da Canção Nova, faleceu agora, completou-se um ano. Falou para o Orlando, o que nós vamos fazer com esse pó de café? E logo veio a ideia, vamos dar para a Canção Nova, nós vamos levar para a Canção Nova. Então, quando é que nós vamos levar? Amanhã? O Luiz Paulo disse, não, vamos hoje já. Vamos hoje. O pessoal estava animado no grupo de oração. Saíram de Cruzeiro, foram até Quelúcia, são uns 20, uma meia hora de caminho, 20 minutos, meia hora de caminho de carro. Foram. O Luiz Paulo, porque trabalhava lá na nossa casa, tinha a chave. Abriu, entrou, colocaram o pó de café, fecharam, foram embora. No dia seguinte, gente, estava lá o pó de café. Claro, quem trouxe foi o Luiz Paulo com Orlando e o grupo de oração de Cruzeiro. Quem deu foi aquela torrefação, mas quem providenciou o café para nós naquela manhã foi Deus. Deixa eu contar uma outra coisa. De manhã cedo, eu estava ainda acabando de me lavar e me vestir, quando as meninas que moravam bem pertinho da minha casa vieram dizendo, padre, o senhor não tem aí uma pasta de dente? Eu disse, tenho. Por quê? É porque a nossa acabou. Eu fui lá, peguei, né, já estava usada, bem usada. Eu falei, já não tenho mais a minha pasta de dente, né? Porque todas as meninas da casa, né, não tem pasta de dente, já acabou a minha pasta de dente. Eu dei na mão dela e realmente a pasta de dente acabou, porque para todas as meninas naquela manhã poderem lavar os dentes, né, acabou a minha pasta dental. E daí no decorrer do dia eu fiquei sabendo que não foi só a pasta de dente que tinha acabado, porque naquele tempo a gente vivia muito mais pobreza, muito mais. A gente comia muitas vezes arroz, feijão e mamão verde, que tinha muito mamão plantado. Então porque chuchu a gente não tinha, chuchu teria que comprar ou plantar. Nós ainda não tínhamos plantado chuchu, mas tinha mamão. Então a gente cortava o mamão verdinho e fazia como chuchu. Gente, era super gostoso. É uma receita que vale, faz igualzinho o chuchu, viu? Gostoso a beça. Quantas vezes nós comemos arroz, feijão e chuchu? Uma vez que veio um bispo, e a gente não tinha o que fazer, né? Então foram correndo, pegaram mamão verde, fizeram, e o bispo comeu e gostou, disse que chuchu delicioso, disse ele. Eu nunca comi um chuchu desse jeito. Realmente, senhor bispo, nunca comi. Não dissemos nada para ele, né? Não dissemos nada para ele. Ele deliciou-se.
nós aprendemos a comer jiló. Todos na Canção Nova aprenderam a comer jiló. Até jiló fritinho, que jiló fritinho é gostoso, fica menos amargo. Mas todos aprenderam a comer jiló. Por quê? Porque nós que nós tínhamos era jiló. Então passamos por tudo isso. E eu soube durante aquele dia que não somente tinha acabado a pasta de dente, mas que tinha acabado o sabonete, tinha acabado o shampoo, tinha acabado tudo, não tinha mais nada. Tudo isso que a gente usa para higiene, não tinha mais nada e não tinha dinheiro para comprar. Era a novena de São João Batista, que é o padroeiro de Queluz, onde nós estávamos morando na época. E naquele dia quem ia pregar na novena era eu. Então, quando chegou de noite, fomos todos nós para a igreja, para a missa. A missa foi acontecendo, houve a pregação e daí procissão do ofertório. Daí começa a vir a procissão do ofertório lá do fundo, e o pessoal cantando a música da procissão das ofertas. Quando eu vejo todo o pessoal da Canção Nova rindo, olhando um para o outro e rindo, eles estavam quase que gargalhando na igreja. Eu fiquei com a maior vergonha, eu fiquei vermelho, disse, que vexame que o nosso pessoal está fazendo, que eles estão rindo, por que eles estão rindo? E um mostrava para o outro assim, né, e riam e tal. Mas quando a oferta gente chegou, eu também ri. Quase gargalhei na igreja, quase dei vexame na igreja. Porque imagine, eles trouxeram uma peneira, mas sabe aquela peneirona assim grande, desse tamanho, era desse tamanho a peneira, né? Vem cá, ela estava junto. Você presenciou isso, não presenciou? Ela também usou a minha pasta de dente naquele dia. Era uma, não era mesmo? Enorme. E tinha celofane, né? E claro, porque sempre nas missas, no ofertório, o povo dá assim, uva, vinho, não é? Pão, não é assim que vocês fazem na cidade? E a gente estava esperando isso, e a gente sabia, né, que o celebrante daquele dia levava as ofertas. O costume era esse, né? O celebrante levava as ofertas, né? Então eles já sabiam que a oferta eu ia levar. Mas, gente, quando a gente olhou assim, enorme, né? Parecia uma peneira mesmo grande, com celofane e tudo. Quando a gente bateu o olho, o que que tinha lá dentro? Pasta de dente, sabonete, shampoo, desodorante. A gente não acreditava, né? Daí nós fomos perguntar o que foi que aconteceu. O que foi que aconteceu? Daí disseram, porque cada dia é um bairro que, como é que chama? Patrocina a missa, né? Que vem o bairro todo e tal, e que também prepara a oferta. E aquele bairro disse, olha, toda vez levar uva, levar vinho, levar pão e coisas assim, já é muito comum, né? Vamos fazer uma coisa diferente e que vai ser fácil para todo mundo. Então avisaram no bairro, olha, vamos levar coisas de higiene, sabonete, pasta de dente e tal. Foram eles que deram, foram eles que levaram. Mas quem foi que deu a ideia naquele dia que tinha faltado sabonete e pasta de dente na Canção Nova? Quem foi que deu a ideia? Foi Deus, foi o nosso Pai. E para a gente, o que mais nos marcou foi o seguinte: nessa penúria, carne quase nunca, né? Quase nunca. E a Fatinha, que hoje está lá em Aracaju, ela e o João Luiz estão à frente da nossa comunidade em Aracaju, onde está a nossa geradora de televisão. A Fatinha é anterior ainda a Eliana. A Fatinha é do tempo da Luzia, portanto no começo, a Luzia é da primeira turma, a Fatinha já é da segunda turma que entrou na Canção Nova. A Fatinha, na nossa oração da manhã, assim espontaneamente, falou para o Senhor, olha Senhor, o Senhor cuida da gente, a nossa comida é o Senhor que dá. Eu estou com tanta vontade de comer peixe. Quando eu escutei a Fatinha falar isso, gente, eu disse, que gozado, que interessante, eu nunca teria coragem de fazer uma oração assim. E a Fatinha fez a oração, Senhor, estou com tanta vontade de comer peixe, né? Providencia um peixe para a gente. E continuou a sua oração e tal. Nós saímos da capela, nós chegamos, porque para ir da capela para o restante da casa, se passava pela cozinha, porque a capela estava no fundo,
Então se passava pela nossa cozinha. Para cortar caminho, você passava pela cozinha. Quando passamos, estava lá o Edmar que está sempre aqui na casa de Maria. Hoje o Edmar teve que amputar as 2 pernas, então ele está sempre numa cadeira de rodas. Atende nos telefones e atende oração aí na casa de Maria. Acho que muitos de vocês já viram o Edmar Ferraz, que é esposa da Ana Maria Ferraz. O Edmar, que naquele tempo era vendedor, muito ativo, andava para baixo e para cima e tal. O Edmar estava lá com um peixe, gente, um dourado desse tamanho, grandão, bonito. E sabe que o dourado é um peixe bonito. Quando nós vimos aquele peixe, nós caímos das pernas e perguntamos para Edmar: o que foi? Ele disse: eu passei por aí, e lá na ponte de Queluz, a ponte sobre o rio, estavam lá os pescadores vendendo, e eu vi esses dourados bonitos. Disse: eu comprei um para mim. E quando eu comprei um para mim, eu lembrei: vou comprar um para Canção Nova. Então eu comprei para Canção Nova. Eu não ia levar, o Edmar sempre morou aqui em Cachoeira, nós morávamos em Queluz. Vou levar logo na Canção Nova. Então ele deu uma entradinha, chegou até a nossa casa, e chegou justamente aí que está o bonito, no final da oração. E naquela oração da manhã, a Fatinha havia pedido ao Senhor: Senhor, eu estou com tanta vontade de comer peixe. Estava lá o dourado. Daí contamos para o Edmar a história, nos abraçamos, foi aquela festa. Então agora vamos fazer o peixe. Só que morava conosco uma irmã, uma religiosa, a irmã Judite, que fez um benefício enorme para a comunidade. A irmã Judite, como era boa cozinheira, disse: não vamos simplesmente fritar esse peixe e tal, vamos assar esse peixe, foi Deus que deu, vamos rechear esse peixe, então vamos preparar o peixe hoje, né? E amanhã a gente assa, vamos assar na padaria. E aquele dia foi aquela festa, né? Em preparar o peixe, em fazer o recheio, pôr o recheio no peixe, etc, etc, etc. E na manhã seguinte, lá foi o pessoal, um cortejo, né? Um verdadeiro cortejo, levar o peixe para a padaria. Já na véspera conversaram com o padeiro inclusive deu a hora que não estaria usando o forno para outra coisa, para assar pão, né? Mas o forno estaria quente para levarmos e podermos assar o peixe, o dourado, que nós tínhamos ganhado de Deus pelas mãos do Edmar, porque a Fatinha disse para Deus: meu Senhor, como eu estou com vontade de comer peixe, né? Providencia um peixe para a gente. O almoço atrasou, até que o pessoal teve coragem e foi dizer para mim: olha, o almoço está atrasando, padre, porque nós estamos providenciando uma misturinha. Eu falei: mas para que misturinha se tem o peixe? Disse: é isso, padre. Daí eu desci, fui ver, daí me contaram: gente, quando o peixe foi sair do forno, o mau cheiro era terrível. O peixe tinha se estragado, literalmente apodrecido. O próprio padeiro disse: olha, vai dar um trabalhão para tirar esse cheiro de dentro do forno. Provavelmente porque ficou de um dia para o outro. A nossa geladeira devia ser muito boa naquele tempo, né? Não conseguiu conservar o peixe o suficiente. E agora? Como é que a Fatinha faz a oração? Deus escuta. O Edmar passa, vê o dourado, compra um dourado para ele. Na hora que ele estava pagando o dourado para ele, ele lembra: vou dar um para Canção Nova. Compra um outro, paga o outro, leva para Canção Nova. A gente prepara o dourado. E agora o dourado apodrece. Por que aconteceu isso? Pum, bateu na minha cabeça. O pão nosso cotidiano necessário para o dia de hoje nos dai hoje. O peixe era para aquele dia. Era para aquele dia. Sem enfeite, sem enfeite. Se o único jeito que a gente tinha era fritar o peixe, era para fritar o peixe e comer. Se o único jeito que nós tínhamos era fazer o peixe cozido, era pegar o peixe, cortar o peixe, fazer o peixe cozido e pronto.
Só que a gente quis enfeitar, quis rechear, quis levar na padaria para assar. Aí entrou a prevenção humana e não mais a providência divina. Onde entrou a previdência humana, estragou tudo. O peixe nosso daquele dia apodreceu. E a gente nunca mais se esqueceu. A gente nunca mais se esqueceu. Por isso, gente, a Canção Nova também, em tudo isso que ela vive, claro, hoje você vê, nós temos tudo isso. Mas temos tudo isso para quê? Para poder evangelizar. Mais do que isso, deixa agora traduzir esse evangelizar, para preparar o povo para o que vamos enfrentar. Para preparar o povo para o que vamos enfrentar. Deus nos deu tudo isso. Deus nos deu uma televisão que segue o mesmo sistema daquele tempo. É o dinheiro nosso de cada mês. E nunca sobra. Não falta, vocês estão vendo que não falta, mas não sobra também. E com o sufoco que a gente passa, é bonito porque vocês todos participam, vocês sofrem conosco, vocês se angustiam conosco. E quando a gente consegue, vocês se alegram, vocês pulam conosco, do jeitinho que nós pulamos e nos abraçamos com o peixe. Igualzinho. Nós estamos sendo treinados. E veja, o que se passa com a Canção Nova é preciso acontecer com você. Deus está usando de nós para adestrar um povo que vai enfrentar isso. CançãoNovaPlay.com. Assine já!